doutor, doutora, querido amigo aí, advogado trabalhista. Veja só, eu fui bastante solicitado, recebi bastante pedidos ao longo do tempo aí, para gravar um curso específico de execução provisória. Então, o objetivo desse nosso encontro aqui é para bater um papo de execução provisória. Veja bem, o que eu coloco aqui? Os órgãos do Poder Judiciário aí do trabalho para a gente poder enxergar onde está a execução provisória. Vara do Trabalho, TRT, TST. Do lado de cá, eu coloco a fase do conhecimento. E desse outro lado, a fase da execução. Pois bem, então vamos lá. Imagina aqui, ó, na fase do conhecimento, você ajuizou lá a reclamação trabalhista, a audiência, a contestação, e aí veio a sentença. Essa sentença é a sentença na fase do conhecimento. Muito bem, vamos imaginar aí que a reclamada sucumbiu, perdeu. Aí a reclamada então interpôs o RO dela. Esse RO vai ser julgado aonde? Lá no TRT. Vai sortear um relator e enfim vai julgar esse RO. Muito bem, o que a reclamada pode fazer? A reclamada pode, no RO dela, pedir o quê? O efeito suspensivo ao recurso. Para que a reclamada faria um pedido de efeito suspensivo ao RO dela? Para impedir que o advogado do empregado dê andamento na execução provisória. Ainda que provisória, mas para impedir o início da execução provisória do empregado. Muito bem. Que mais? Nesse RO aqui do empregador também tem que ter um negócio que chama o quê? Depósito, não é? Depósito recursal. E ainda nós podemos imaginar que do eventual acórdão do RO cabe também um recurso de revista. Recurso de revista que também terá lá o seu depósito recursal. O que eu estou tentando dizer? Que tem dinheiro nesse processo. Tem dinheiro no processo. Só que esse processo aqui já transitou em julgado? Não. E eu consigo levantar esses valores de depósito recursal? Muitos advogados dizem, não, lógico que não transitou em julgado se mudar a decisão. Então, e se eu disser que sim, que dá para a gente pegar esse dinheiro aí, alcançar esse valor para o hipossuficiente, dentro do que se chama execução provisória. Daí a relevância, a importância da execução provisória. Como ela funciona? Olha só que bacana. O processo está tramitando. Já saiu da vara do trabalho. Está aguardando o julgamento lá no RO. Lá no TRT, aguardando o julgamento do RO. Ou esse processo já está lá no TST, aguardando o julgamento também no TST. Ou seja, o processo transitou em julgado? Não. E o que eu posso começar lá na vara do trabalho? Eu posso começar o quê? A execução provisória. Posso começar aqui, ó, a execução, sim senhor, e essa execução será uma execução provisória. E por que essa execução é provisória? Adivinha, porque ela não é definitiva. Mas por que ela não é definitiva? Porque não transitou em julgado. É uma execução preliminar, provisória, aguardando a decisão do tribunal. Muito bem, resta saber o que eu posso conseguir de benefício para o meu cliente essa questão por meio da execução provisória. Eu posso conseguir levantar os depósitos recursais, eu posso conseguir, ainda que não transitou em julgado, hein? Eu posso conseguir que o empregador venha já garantir a execução, ainda que essa execução seja provisória. Né? Então nós temos essas ferramentas aí à nossa disposição, que temos que estar bem atento com isso aí, do que é possível estar manejando dentro do contexto da execução, ainda que provisória. Veja que interessante essa colocação. Muito bem. Agora resta saber como é que funciona, né? Já que agora eu fiquei interessado, tem o processo andando e eu quero entrar então com a execução provisória. Até porque, e se a empresa começa a passar por uma situação delicada no que toca à solvência, né? No que toca ao pagamento do poder econômico financeiro. Então é interessante estar movendo aí sim a execução provisória. Como é que faz? Enfim, o processo ele saiu da vara do trabalho e está andando lá para cima, ou bem está no TRT ou bem já está no TST.
Se o colega quer entrar com execução provisória, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o processo todinho e liquidar esse processo, ainda que pendente de julgamento. Liquida isso daí, vai ter um valor, não vai? Vai ter um valor. E aí? Aí você vai lá na vara do trabalho de origem, onde o seu processo está, e aí você vai pedir que tome início a execução provisória por meio de um expediente que se chama carta de sentença. Naturalmente, você não vai conseguir peticionar no seu processo, na vara do trabalho, porque a hora que você clica lá em anexar petições no PJE, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o processo está em grau de recurso, então você não vai conseguir falar lá. Mas o PJE, ele tem uma rotina que lhe permite iniciar o incidente da execução provisória por meio da carta de sentença. E aí, então, você vai conseguir dar andamento na execução provisória, juntando lá os cálculos e já pedindo a manifestação do empregador, não é? E já pedindo também a liberação dos depósitos recursais, porque pode ter o depósito recursal do RO, imaginando que esse RO, de repente, não subiu, precisou de agravo, já tem mais depósito recursal aqui. Imaginando ainda que ele já está no TST, então, tem o depósito do RR também. E se esse RR subiu por força de agravo? Então, tem o depósito do agravo também, que busca destrancar o RR. Olha quanto depósito recursal, quanto dinheiro já não tem nesse processo aí, não é? Então, é possível levantar? É, meu amigo, ué. Você acha que eu vou contar a história aqui? Lógico que é. E agora eu vou mostrar para você o fundamento na lei, não é? E para você ter muita segurança e entender quais são os fundamentos. Vamos lá? No começo eu sempre trago aí meus contatos. Tem contato, tudo que você imaginar aí, grupo de Telegram, tem Instagram, tem e-mail, tem tudo aí. Antes eu tinha um grupo no WhatsApp, mas ele já lotou. Então vamos lá, execução provisória, né, do título executivo judicial, olha aí, na pendência do recurso, que é o que eu estou explicando aqui. O primeiro que nós podemos ver aí é o 899 da CLT. Olha só, os recursos serão interpostos por simples petição, e terão efeito meramente devolutivo. Beleza, que os efeitos dos recursos são devolutivos mesmo. Salvo a exceção prevista nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. Então, olha aí o fundamento da execução provisória. Está na própria CLT. Não é? E agora o CPC é que vai trazer os elementos que mais nos interessam. Olha o 520 do CPC. O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, por isso que não pode ter efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. O que disse o TST? O que disse aí o CPC no 520? Se o recurso que tiver no tribunal, quer TRT, quer TST, está lá em fase recursal, na fase do conhecimento está em grau de recurso, beleza. Se esses recursos aqui não tiverem o efeito suspensivo, não é? Importa anotar aqui, ó, sem efeito suspensivo, eu posso conseguir, então, dar o início na minha execução provisória. Posso, mas o recurso da parte contrária pode estar andando lá, sem trânsito em julgado, mas o recurso não pode ter efeito suspensivo. Por isso que o empregador pode requerer o efeito suspensivo no recurso dele. E aí dá uma olhadinha lá na parte final da súmula 414 para ver como é que consegue o efeito suspensivo, caso você esteja atuando pelo empregador. Muito bem. E aí, se não tem efeito suspensivo, então eu posso começar a minha execução provisória. E o 520 do CPC ainda diz que o andamento da execução provisória é da mesma forma que o andamento da execução definitiva, ou seja, vai apresentar cálculo, o juízo vai chamar a parte contrária para impugnar e depois ele vai homologar. Se a execução fosse definitiva, uma vez homologado, cita para pagar. E é citação, sim senhor, nos termos 880 da CLT. No cível é intimação, intima o advogado para pagar, o advogado do executado. No processo do trabalho, o certo é citar o devedor para pagar, e a citação é por oficial de justiça para pagamento. Muito bem, isso na fase de execução definitiva. E na provisória, que é objeto desse encontro? Na provisória, vai citar, não para pagar, mas
para garantir a execução com bens. Então vai ter que indicar bens lá. Não é? Muito bom. E ainda eu vou demonstrar o fundamento que cabe, inclusive, penhora em dinheiro para garantir a execução provisória. Aí você faz o empregador pular dessa altura aqui, meu amigo. Né? Isso porque você, se for diligente, já consegue levantar os valores dos depósitos recursais na fase recursal, sem o trânsito em julgado. Vamos lá continuar estudando o 520, então, do CPC. Eu coloquei ele inteiro aí, até para você ter o material completinho. E o que mais nos interessa é o inciso 4. Olha lá o que diz o inciso 4 do 520 do CPC. O levantamento do depósito em dinheiro, que para nós é o depósito recursal, e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo próprio juízo e garantida, prestada nos próprios autos. Então, o inciso 4 está falando que na execução provisória pode sim levantar depósito em dinheiro e outras transferências de bens. Porém, é exigida o quê? É exigida caução. Ok. Aí, olha mais para baixo, eu já encaixei o 521 do CPC, dizendo assim: a caução prevista no inciso 4 do 520, que eu acabei de mostrar, poderá ser dispensada, inciso 1, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Ué, acabou. Esse é o fundamento, 520 e 521 do CPC. Ué, eu quero levantar esses valores de depósito recursal, mesmo sem o trânsito em julgado. Por quê? Porque ele é de natureza alimentar. Então, eu não preciso, pelo empregado, prestar caução do levantamento do depósito recursal. Por quê? Porque é de natureza alimentar. E aí você atravessa lá o pedido fundamentado, né? Por isso que eu estou trazendo toda a fundamentação aqui, até para que você prepare uma boa petição de execução provisória para fundamentar isso aí para o juízo. E aí você trazer essa fundamentação para que o juízo possa apreciar. Porque muitas vezes os colegas não têm sucesso no primeiro grau de jurisdição e acabam pensando aí já no agravo de petição, né, dessa decisão. Porque o advogado, ele faz um pedido muito curto, não explica direito para o juiz o que ele quer. Muitas vezes o advogado ele entra lá no PJE e ele vai lá na abinha de anexar petições e ele nem formula uma petição para juntar o arquivo em PDF, ele já sai escrevendo naquela abinha lá em Word lá, aí põe meia dúzia de palavras lá meio torta lá e fala para o juiz liberar os depósitos recursais. Presta atenção no serviço, né? Você acha que o juízo vai liberando dinheiro de depósito recursal assim? Você tem que fundamentar o pedido, trazer o histórico legal aqui, pesquisar a jurisprudência, fazer um trabalho bacana. Não é uma simples manifestação no primeiro grau, porque o advogado técnico, processualista, ele está praticando um ato aqui no primeiro grau, só que na realidade ele já está preparando nas manifestações do primeiro grau, ele já está preparando toda a fundamentação que, se for necessário, ele vai usar para falar no segundo grau. Então, você está abrindo a execução provisória já pensando num eventual agravo de petição, porque na execução, ainda que provisória, é uma decisão em execução. Se eu precisar de um recurso para levar para o TRT, é o agravo de petição. Aí você pode até pensar assim, mas se eu entrar com a minha execução provisória, fizer um pedido lá para liberar os valores e o juiz indeferir, aí eu não vou poder fazer nada porque é decisão interlocutória. Imagina, meu amigo, cabe agravo de petição, vê o 897, letra A da CLT, cabe agravo do prazo de 8 dias, letra A, de petição, vírgula, das decisões do juízo da vara do trabalho, das decisões, portanto, decisão interlocutória e decisão definitiva. Se o juízo do trabalho na execução provisória não libera os valores do depósito recursal, que
que decisão que é essa? Interlocutória. Cabe recurso de revista? Cabe recurso de agravo de petição? Com certeza. Basta fazer uma petição aí, ou melhor colocando, basta fazer uma pesquisa jurisprudencial. Agravo de petição, decisão interlocutória. Você vai ver quantas decisões em que admitem, e certamente também admitirá nesse contexto. Basta o advogado aí ser diligente, não é? Bastante responsável, buscar essa informação. Já pensou que bacana você levantando o depósito recursal, meu amigo? Olha que situação, olha onde você foi parar, olha onde a sua advocacia foi parar, olha o que você está enxergando dentro do processo que você não via, né? A hora que atravessa pedido dessa natureza, nossa, a advogada, a reclamada fica apavorada, fala, vai levantar o valor do depósito recursal. Aí o advogado agora do empregador já vendo mais coisas, ele pode falar assim, puxa vida, mas peraí, vai levantar os valores do depósito recursal? Mas e se amanhã virar essa decisão? Olha só que loucura, porque pode ocorrer. Olha só aqui, ó. O recurso da reclamada está aqui no TRT ou no TST. Vamos supor que alguém dá provimento no recurso da reclamada e vira a decisão. O reclamante é que virou sucumbente. E numa dessa, o processo já andou aqui na execução provisória, com o advogado reclamante já tocou a execução provisória, e o juízo liberou os depósitos, acolheu o pedido do empregado e liberou os depósitos. E agora a decisão virou. E agora? Como é que faz para devolver o dinheiro para a reclamada? Então, é verba alimentar. Verba alimentar é irrepetível. Olha onde foi parar o negócio, né? Aí vai intimar o reclamante, a decisão lá no tribunal virou. Cadê o dinheiro do depósito recursal? Comi, é verba alimentar. E você, advogado reclamante que já descontou seus honorários? Eu comi também, o meu é verba alimentar também, o advogado. Não é? Então, por isso que muitos juízes não liberam, porque pode virar a decisão lá, e aí vai dar esse conflito do crédito do empregado, porque é alimentar. Olha que situação. Trago mais pimenta nessa história. Olha aqui, ainda do CPC de 73, é que esse artigo não foi repetido no CPC de 2015, mas isso aqui é só para você sentir e ver como a coisa era aplicada. Dizia lá o 45 do CPC antigo, quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de 60 vezes o valor do salário mínimo, o exequente demonstrar situação de necessidade. Então, quando o exequente, no processo de trabalho em regra, o empregado, demonstrar a situação de necessidade, ia ser liberado um crédito alimentar a favor dele até o valor de 60 salários mínimos. E esse crédito alimentar decorre independente do depósito recursal, não é? Agora você pode utilizar essa fundamentação, que o empregado, não necessariamente no CPC antigo, eu só trouxe ele para você enxergar e entender os efeitos, a profundidade do que é um crédito alimentar. Então aqui na Justiça do Trabalho, você pode utilizar na execução provisória, que o reclamante está em condição de penúria, enfim, passando necessidade, o que, se de fato for verdade, não vai ser difícil de ser comprovado, e que não é muito difícil de enxergar que pode sim existir essa situação, sobretudo nos casos de acidente de trabalho, onde o empregado sofre uma sequela significativa e ele fica sem emprego, recebendo apenas o benefício previdenciário, e eventualmente esse trabalhador sustentava a família. Não vai muito longe, a família brasileira hoje é sustentada por quem? Pela mulher, que sozinha toma conta da família. E se essa mulher sofre um acidente de trabalho, que ela não pode mais trabalhar? Arrebentou com a família dela, o benefício previdenciário não supre a necessidade daquele lar. E aí, como é que fica? Se vira, vai atrás de benefício previdenciário? Se ela sofreu só o benefício previdenciário, e ela vai ficar aí a ver navios, esperando um dia o processo transitar em julgado para ela receber a indenização dela? Não. Cadê o advogado dessa trabalhadora diligente? O que você está fazendo aí, doutor? Entra com a execução provisória, aperta lá a reclamada, fala, excelência, libere o valor do depósito dos recursais que está preso aí nesse processo,
mesmo que não transitou em julgado, porque a reclamante aqui está passando necessidade. Olha o estado que ficou, usa foto. Olha o estado que ficou aqui, ó, o estado que ficou a reclamante. Não é? Não tem condição de nada, você não vai trabalhar mais. Já teve laudo, enfim, já teve até a sentença que condenou, tanto que está em fase recursal. Ô, excelente, fundamenta aqui direitinho. Libera o valor dos depósitos recursais aí, porque o reclamante está passando necessidade. Pronto, fundamentou. Não é? Tem uma reclamação trabalhista que se você não tiver um estômago forte, você não consegue advogar no estado, você não consegue advogar no acidente de trabalho. Tem uma reclamação que eu estou prestando consultoria para um colega, que o reclamante lá, ele perdeu os membros superiores. O cara não tem braço mais. Perdeu os 2 braços e uma perna inteira. Ele só tem o toco de uma perna. Ele nem a perna inteira lá sobrou. Acabou. Acabou, o que esse cara vai fazer? Que recolocação no mercado ele tem? Que cabeça que tem esse camarada para trabalhar? Acabou a vida aí, uma situação que precisa de uma preparação psicológica monstro para reverter um negócio desse. Justifica ou não liberar os valores do depósito recursal? Não é? Para se pensar. Vamos ver o procedimento. Olha lá o 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente, que é o que eu já expliquei ali, né? Muito bem, é o 512 do CPC mais para baixo. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, não é? Cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópia das peças processuais pertinentes. O que eu faço? Dica, faço o seguinte. Eu venho aqui, vejo onde esse processo está. Vejo se não tem efeito suspensivo. E aí? Baixo esse processo inteiro no PDF. Encaminho para calculista fazer as contas. Fez as contas? Fez. Aí eu faço a minha petição bacana para pedir a execução provisória, na forma que a gente acabou de estudar. E aí? Aí vou lá no PJE e distribuo na aba específica para carta de sentença, execução provisória. E aí, meu amigo, eu junto tudo isso daí. E peço para o juiz chamar a parte contrária para se manifestar. Pronto, e deixo o pau cantar lá na execução provisória. Enquanto isso, o processo está tramitando lá na fase do conhecimento. Por isso que eu gosto de fazer bem divididinho aqui, os órgãos do Poder Judiciário, para o lado de lá a fase do conhecimento, para o lado de cá a fase da execução, para você ir enxergando direitinho a coisa toda, como ela funciona. Não é? Muito bem. Aqui eu deixo uma jurisprudência para você, que é aquela antiga, ainda fundamentada no CPC de 73, só para você ver como é que funciona. Inclusive, eu já vi julgados assim, que o tribunal reformava a decisão do juízo aqui da vara do trabalho, na execução provisória, para determinar a liberação dos valores dos depósitos recursais. Né? Para você ver como a coisa funciona. Né? Então, a gente tem que discutir isso. Aonde? Agravo de petição. Né? Olha que bacana. Na fase do conhecimento, o processo está lá no TRT, e a hora que você entrar aqui na execução provisória, e se for o caso do juiz negar a liberação aqui na vara do trabalho, na execução provisória, do juiz não liberar os depósitos recursais, você vai agravar de petição para levar para o TRT. E aí? Vai cair na mesma turma que já está o RO, porque o relator lá do TRT se tornou prevento com relação à lide que envolve esse empregado e esse empregador. Aí vão julgar o RO no conhecimento e o agravo de petição na execução provisória. Não é? Muito bacana isso daí, para você enxergar o processo assim, eventualmente de uma forma que você ainda não tinha tato com ele. Né? Esse é o caminho para a gente enxergar a coisa toda então. Muito bem. E agora a cereja, né, do pacote da execução provisória, que é a penhora em dinheiro. Vamos estudar o fundamento? Aí no material. Súmula do TST. Nós vamos ver aqui a súmula 417, né, que diz lá no inciso 1. Não fere direito líquido e certo do impetrante, não fere. Então quer dizer que IMS não cabe. Quanto o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista lá no 835 do CPC. Né? Então, é bem interessante aí. Então, pode haver, sim, a penhora em dinheiro. Antes,
a súmula 417 do TST, na sua redação antiga, previa que caberia a mandado de segurança quando penhorado patrimônio da empresa em dinheiro. Então, quando penhorado dinheiro do empregador, por exemplo, na execução provisória, caberia mandado de segurança para trocar, por exemplo, essa penhora por outros bens e que liberasse o dinheiro. A tese do empregador é excelente. O dinheiro que penhorou da empresa aí é para pagar os trabalhadores que estão na ativa. Se não liberar o dinheiro, vai ficar sem pagar empregado. Não é? Como? Não é? Que absurdo penhorar dinheiro na execução provisória. E se vira decisão? Como que a empresa vai tocar o negócio dela com o dinheiro preso? Só que, ainda assim, foi alterada a súmula 417 do TST, dizendo que pode sim penhorar dinheiro. Não está expressamente dizendo que pode penhorar dinheiro em execução provisória, mas basta fazer uma pesquisa jurisprudencial que você vai ver que pode penhorar sim dinheiro na execução provisória. Por isso que muitos advogados de reclamada, de empregador, já mais cautelosos, o que eles fazem? Ainda na fase do conhecimento, eles entram com o RO e aí pede o efeito suspensivo, justamente para impedir, para amarrar que o advogado do empregado dê início na execução provisória. E vale lembrar aqui também, caso o empregador, você que advoga pelo empregado, caso o empregador ajuize lá, entre com o RO dele e depois ele peça o efeito suspensivo nos termos da súmula 414, parte final do inciso 1, vai lá e pede o efeito suspensivo, o reclamante vai se manifestar. E aí vai a hora de você dizer que não deve ser dado o efeito suspensivo, advogado empregado, e justifica o porquê. Não é? Já lançando a tese da execução provisória no que toca à necessidade pela qual esse empregado vem passando. E aí já fecha essa discussão lá no conhecimento, que aí o relator já vai decidir isso aí lá no TRT. E, de repente, numa dessa, o relator diz que não dá a decisão dele lá no sentido de não conceder o efeito suspensivo. Pô, abriu as portas da execução provisória. E aí vai começar a execução provisória com muito mais força, porque já vem a negativa do efeito suspensivo que o empregador requeriu. Tá ok? Então, esse é o caminho da coisa, né? Eu procuro vir trazendo assim, o instituto, mostrando os efeitos dele, a lei, explicando, contextualizando tudo, indicando jurisprudência, mostrando a coisa toda e explicando, tanto do ponto de vista do advogado do empregado, como do ponto de vista do advogado do empregador. Não é? Se é uma empresa que já vem dando andamento, notícias, em outros processos, de que ela está insolvente, então a execução provisória é mais do que devida. Se o empregador se o advogado desse empregador vai lá e pede efeito suspensivo, o advogado reclamante tem que fazer uma boa pesquisa para saber sobre a solvência dessa empresa, não é? Esse é o caminho, meu amigo. Essa é a estrutura da execução provisória, ok? Era um curso aí que os colegas já haviam pedido para que a gente gravasse já há um tempo, e agora está aí, execução provisória passo a passo. Analise bem seu processo e não deixe de praticar os atos. Se o juízo da vara do trabalho não liberar, agrave da decisão dele. Agravo de petição, que cabe sim de decisão interlocutória. É isso. Um abraço e assim nós concluímos esse encontro de execução provisória.